seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus no capítulo 7. Glórias a Deus. Versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Você achou? Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluia, amém. Sabe, irmãos, esse texto é bastante conhecido, mas é parte daquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte. Quando Jesus, nos capítulos 5 e 6 de Mateus, ele está dando instruções, falando um pouco da sua doutrina, falando sobre vários assuntos ali, mas o assunto principal desse sermão é o reino. A base desse, se eu pudesse resumir o Sermão do Monte, o assunto é o reino. E quando Jesus está falando sobre como as coisas funcionam no reino, como as coisas operam no reino, como as coisas vão funcionar dentro desse reino, ele continua dizendo essas palavras, dizendo: olha, todos que ouvem essas palavras, que palavras? As que ele disse nos capítulos anteriores, você pode ler depois na sua casa, e as pratica, esse edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas palavras e não pratica, é como construir sobre a areia, e todo mundo sabe que aquilo que fica sobre a areia não é firme, amém? Mas quando a gente entende isso, a gente precisa entender que o reino de Deus, o reino no qual nós estamos inseridos, o reino no qual Jesus nos chama para fazer parte, é um reino de verdades espirituais profundas. Agora, essas verdades são tão profundas, mas elas são capazes de transformar a sua vida, de mudar as circunstâncias ao redor, de transformar tudo na sua vida, mas se você as praticar. Isso significa, querido, que verdade ouvida, mas guardada num canto, não muda a sua vida. Isso significa que ouvir ministrações no YouTube, no Spotify ou em qualquer outro lugar, ou sentar-se nessas cadeiras e ouvir e ir embora e continuar do mesmo jeito, não vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Chamem os profetas de volta. Aleluia. É uma verdade. Jesus nos ensina isso. Aquelas pessoas estavam ali ouvindo o próprio Jesus, mas ele adverte dizendo: se você me ouvir, o que saiu da boca do próprio Cristo, mas não praticar, não adianta, nada muda, e você não vai estar preparado para o dia mau. Essa é outra verdade que está contida nesse texto. Outra verdade que está ali aparente nesse texto é que o dia mau vem. Jesus não falou que aquele que ouve essas palavras e pratica, nunca virá a chuva, nunca virá a tempestade, nunca virá o vento. Não, ele não disse isso. Ele disse: vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, mas você vai estar firme na rocha, você não vai ser levado por eles, porque você está firmado na verdade. Isso, como eu sempre digo, se alguém disse para você que o evangelho é algo que acaba com todos os problemas, nunca mais você vai ter problema na vida, te enganaram.
Porque a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que há uma rocha firme. Os problemas vêm. A palavra de Deus, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Aleluia. Não significa que você não vai ter problemas, mas significa que eles vão vir, mas você tem a solução. Você tem um poder que outras pessoas não têm. Você está firme, não será abalado. Amém? Essa é uma verdade da palavra de Deus. E estarmos firmes na rocha é importante, é fundamental. Por quê? Porque se queremos ver essa palavra funcionar na nossa vida, precisamos praticá-la, fazer como Jesus disse. Eu queria trazer para você 3 pontos que eu vou trabalhar aqui hoje. Glória a Deus. Depois dessa pequena introdução, eu quero falar sobre 3 coisas. Primeira verdade. Estar firme na rocha me pode parecer óbvio, mas entenda que é algo profundo. É estar necessariamente firmado em Cristo. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3, e você vai entender isso. 1 Coríntios capítulo 3, aleluia. Primeira Coríntios capítulo 3, nós vamos ver um pouco sobre o que o apóstolo Paulo fala a respeito. Ele está falando um pouco sobre galardão, ele vai falar um pouco sobre julgamento, mas e está falando também sobre uma controvérsia que havia na igreja de Corinto. Havia uma divisão, porque uns diziam, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro, partidarismos, e outros que falavam, eu sou de Cristo. E alguns dizem que esses eram os piores, porque assim, eu sou de Cristo, eu não me submeto a ninguém. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Apolo, Paulo, qualquer personagem, qualquer ministro é só um instrumento de Deus para que trazer o crescimento, mas quem dá o crescimento de verdade é Deus. Amém? E aí ele vai falar aqui no capítulo 3, no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Depois você pode ler o capítulo todo para você entender mais sobre galardão. Ele fala sobre galardões. Depois a gente pode até tocar nesse assunto, mas o que eu quero frisar com você é que estar firme na rocha é necessariamente estar firme em Cristo. O que significa isso? Porque isso pode parecer óbvio. É óbvio, né? Eu tenho que estar em Cristo. Tudo o que nós somos, tudo o que nós podemos, e a gente às vezes faz essa declaração de fé, e ela não está errada, está certa. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu tenho, tudo que a Bíblia diz que e eu sou. Tudo o que você é, que você pode, o que você tem é em Cristo. Porque quando você lê algo a respeito do que você tem, do que você pode olhar aqui, que ele vai dizer, nele, em Cristo, em Jesus. Ele vai dizer, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém? Temos o sim e o amém de Deus, é verdade, mas ele diz, por intermédio dele, de Cristo, temos o sim e o amém. Por intermédio de Cristo somos mais do que vencedores. Por intermédio de Cristo, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo o que você é, o que você tem, o que você pode é Cristo, é por meio de Cristo e somente nele. Amém? Sabe, irmãos, isso significa que você precisa considerar Cristo na sua vida. Existe um livro, é um livro de ficção, mas é interessante, porque o título dele já traz uma reflexão. A história não é tão boa assim, mas o título é mais impactante do que a história em si. Mas é, em seus passos o que faria Jesus? Só essa frase já te traz uma reflexão. Sabe, quando a gente olha para a nossa vida,
a gente tem planos, a gente tem desejos, a gente tem expectativas de realizar, de fazer, de andar, de muitas coisas, anseios, mas eu pergunto, em qual dessas coisas, em quantas delas você considera Cristo? Porque se em alguma delas Cristo não é considerado, saiba que você não está firme na rocha nessa área da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Só fica olhando para cá, para ninguém perceber que é com você. E não se preocupe, eu levei essa primeiro. Então eu estou só compartilhando com você. Em qual área da sua vida? Às vezes a gente corre, tem tantos planos. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Eu quero realizar, fazer, não sei o quê. Tiago vai falar sobre isso. Pessoas que falam, vamos até outra cidade, vamos negociar, vamos realizar. E ele fala, quando vocês deveriam dizer, se Deus assim o permitir. Se Deus assim o quiser. É considerar o que Deus tem para fazer na sua vida. Se esses planos que você tem se encaixam com o propósito que Ele tem na sua vida. Meu irmão, não existe lugar da plenitude, da bênção de Deus fora do propósito de Deus para você. Deus tem bênção sobre a sua vida. Deus tem cura, tem provisão. Deus tem autoridade. Tudo isso derramado sobre a sua vida para você exercer nessa terra. Mas você precisa primeiro dizer, o que o Senhor quer que eu faça? Glória a Deus, aleluia. Você considera Cristo naquilo que você faz? Porque quando ele fala estar em Cristo, é viver em função dele. Sabe, Paulo vai dizer como é que nós fomos salvos. Paulo vai falar em Romanos. Ele vai dizer, olha, se você crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Confessar que alguém é o seu Senhor significa que a sua vida pertence a Ele agora. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se não me engano, salvo engano, mas está por ali, em torno desses versículos. Ele vai dizer, ora, o amor de Cristo nos constrange, considerando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Agora, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. A nossa vida está nele, querido. Tudo o que somos é nele. Estar firme na rocha é considerar Cristo nos nossos caminhos. É que Cristo tome o centro da nossa vida. É que Cristo tenha a proeminência. Que Cristo possa reinar sobre o trono e nós possamos obedecer à sua vontade. Aleluia, aleluia. Sabe, João Batista foi um homem, foi um profeta. E a Bíblia fala que Jesus, o próprio Jesus declarou que dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Foi um grande profeta. Por quê? Porque ele veio aplainar, preparar o caminho do Senhor. Mas João Batista, ele foi preso e na cadeia ele teve dúvidas. Ele viu-se diante da morte. Ele entendeu que ele não sairia daquela prisão. Muito provavelmente ele entende que não sairia da prisão. E aí ele manda seus discípulos irem perguntar para Jesus, és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus então fala com os discípulos. E é interessante, queridos, porque João Batista sabia, ele mesmo declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Tirava o pecado do mundo, não é verdade? Ele declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E é interessante que quando ele foi indagado, está lá no primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, quando ele foi indagado sobre quem ele era, porque os sacerdotes lá de Jerusalém enviaram mensageiros, pessoas para perguntarem para ele, porque ele reunia multidões,
E ele estava incomodando o centro do poder lá em Jerusalém, do poder religioso. E aí perguntaram: quem é você? Você é Elias? Ele disse: não, não sou. Você é o profeta? Que é o profeta que foi predito por Moisés. E ele vai dizer: não, eu não sou. Então quem é você? Fala para a gente poder dizer para aqueles que nos enviaram, para que a gente possa dar uma resposta para eles. E João Batista dá uma resposta dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor. Ele se vê no livro de Isaías e ele sabe que é dele que está falando. Assim como João Batista, você precisa se ver pela palavra. Amém? Mas o que é interessante é que logo depois ele está perguntando o seguinte: ora, se ele é a voz que clama no deserto, ele está endireitando as veredas para quem? Para o Messias. Mas aí lá na prisão ele pergunta: você é aquele que haveria de vir? Significa o quê? Será que eu sou a voz que clama no deserto? E o que Jesus responde? Jesus não responde com argumentos. Jesus não fala: olha, não, pode confiar, João Batista, sou eu mesmo. Eu tenho a minha carteirinha de Messias aqui, ó. Não é isso. O que ele faz? Ele realiza os sinais do Messias. Ele cura os enfermos, ressuscita os mortos, expulsa os demônios. E aí ele fala: agora vocês vão lá e falam para João Batista o que vocês viram e ouviram. Aquilo não era para afirmar só quem Jesus era. Era para falar para João Batista que ele era a voz que clama no deserto. Por quê? Porque aquilo que João Batista era dependia de Jesus, dependia de quem Jesus é. Quem você é depende de Cristo. O que você pode está em Cristo. O que você tem vem de Cristo. Então, quando nós considerarmos a nossa vida, considerarmos os nossos planos, considerarmos os nossos passos, precisamos estar firmados na rocha que é Cristo, considerando o que Cristo quer, o que Cristo deseja que nós façamos, como nós podemos agradar a Cristo. Aleluia! Esse é o lugar da plenitude da bênção de Deus. Nesse lugar, você vai viver a plenitude do que Deus tem para fazer através de você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas continua, tem mais. Sabe, irmãos, existe uma segunda coisa que eu quero tratar com você. Significa que estar firme na rocha, como nós vimos no texto, é pôr em prática o que Cristo diz. Tiago vai falar para nós no capítulo 1, versículo 22 em diante. Ele vai dizer para que nós não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Deixa eu te falar, uma verdade estabelecida por Deus, ela não vai se tornar uma realidade na sua vida se você não a pratica. Glória a Deus, assim mesmo. Sabe, irmãos, quando a gente vê o caso de Elias, o próprio Tiago vai falar sobre Elias. Ele vai dizer: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí ele vai usar o exemplo de Elias. Ele vai dizer: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, era gente como a gente. Mas Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Orou de novo e o céu deu a chuva. Olha aí. Mas é interessante que quando a gente olha lá para o livro de Reis, Elias orou e realmente aquele foi um período de 3 anos e meio.
de juízo sobre Israel, porque Israel estava lançada à idolatria. O povo de Israel estava ali na adoração a Baal. E Elias foi levantado como voz profética para trazer juízo sobre o povo. Mas também a Bíblia diz que Deus chega a um momento e fala para Elias: vai lá e avisa para Acabe, vai lá e avisa que eu vou mandar chuva, avisa que eu vou abrir aqui as comportas do céu e a chuva vai descer. E Elias então vai diante de Acabe e fala: o Senhor falou que vai mandar chuva. Mas é interessante, queridos, porque a gente leu que que Elias orou e choveu. Ora, mas foi Deus que falou para Elias que ia mandar chuva, ou foi Elias que pediu pela chuva? Tempo. As duas coisas. Deus disse, mas depois Elias fez o quê? Botou uma cadeira de praia, sentou, ficou esperando a chuva. Ele foi para o Carmelo orar. E ele orou. E ele mandava o moço ir lá olhar, vai lá ver se aparece alguma coisa no horizonte. E o moço voltava, ele: não tem nada, volta lá. Aí o moço foi. 6 vezes ele foi, e 6 vezes ele falou: não tem nada. Quando ele chegou, ele falou: Elias, não tem nada. Já sei, volta lá, né? Ele voltou. Aí na 7ª ele volta, eu imagino ofegante, falando: olha, para não dizer que não tem nada, tem, agora tem, mas é uma nuvem assim do tamanho da mão de um homem. Ele: se prepara, a chuva vai descer. Aleluia. Deixa eu te falar, queridos, às vezes Deus libera palavras sobre a sua vida. Ele liberou para Elias, ele falou: vou mandar a chuva, pode avisar. Mas a palavra não pode ficar presa, ou parada, ou esquecida num canto. Você precisa colocar essa palavra em prática e em movimento. Elias foi declarar essa palavra, foi orar pela chuva, orar a vontade de Deus. Ele foi fazer acontecer. E o que aconteceu? Choveu, e muito. Sabe, queridos, eu preciso pegar a palavra de Deus e não só torná-la um conhecimento que eu tenho. Eu posso saber citar versículos de cabeça, eu posso ter toda a Bíblia decorada, mas se eu não pratico, isso não funciona na minha vida. A verdade que funciona na sua vida é a verdade praticada. Aleluia. A gente fala muito, eu uso muito essa metáfora esportiva para falar de fundamentos. A gente sabe que os esportes têm fundamentos, não é verdade? Futebol tem fundamentos. Tem o lateral, o passe, o drible, tem vários fundamentos ali. Se eu pegar vamos dizer um Vinícius Júnior, será que ele sabe esses fundamentos? Será que eu preciso ensinar? Será que o técnico lá do Real Madrid precisa ensinar para ele toda vez? Olha, o passe é assim, tá? Não esquece não. Precisa, gente? Não, né? Ele sabe, ele conhece, mas ele treina. E treina muito. E o mesmo fundamento. Por quê? Porque na hora do jogo ele não pode errar o passe. Na hora do jogo ele não pode errar o drible. Na hora do jogo o fundamento tem que estar aqui no sangue. Sabe, queridos, é porque Jesus está falando que aquele que pratica está trazendo as verdades da palavra não para um conhecimento mental, mas para dentro do seu coração. Porque quando soprarem os ventos, a palavra sai pela sua boca. Quando soprarem os ventos, a palavra está ali junto de ti, na sua boca e no seu coração. Quando vier a tempestade, você não vai correr atrás do prejuízo, você já vai estar preparado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Uma verdade que transforma é uma verdade praticada. Quando a gente fala sobre viver pela fé,
Às vezes a gente acha que viver pela fé é algo etéreo, algo assim, como uma coisa abstrata, sabe? Como uma pintura de arte moderna. Não estou desfazendo da arte abstrata, não. Mas estou falando assim, é uma coisa que às vezes as pessoas batem o olho e falam, do que se trata? Pode parecer algo distante, algo muito espiritual. Mas deixa eu te falar, a palavra fé no original grego é a palavra pistis. Essa palavra, ela tem um sentido tanto de fé como de fidelidade. O que significa isso? Significa que ter fé numa palavra significa ser fiel à palavra que você ouviu. E o que significa isso? Significa que se eu tenho fé, eu vou andar de acordo com a palavra que eu ouvi. A fé exige a prática. É por isso que muita gente, entendendo errado o que Tiago fala, pessoas entendem errado o que Tiago explica, dizendo que a salvação é pelas obras, porque Tiago fala, olha, veja que o pai Abraão foi justificado também pelas obras. Mas é interessante que Tiago fala, se alguém vê o seu irmão passar necessidade e não ajudar, porventura essa fé pode salvá-lo? Uma fé que não se pratica? Mas lembre-se que ele está falando no contexto da fé sem obras, que é morta. Então ele está dizendo, esta fé morta pode salvá-lo? Não. Mas a fé que é praticada, sim. Ou seja, o que as pessoas confundem é, as minhas obras não são capazes de gerar a salvação que eu preciso. Mas a salvação que eu recebi gera em mim boas obras. Então as obras que eu pratico, e aqui ele não está falando só de obra de caridade. Muita gente entende errado esse texto. É lógico, nós fomos chamados para as boas obras. Paulo fala isso em Efésios. Ele vai dizer que Deus nos chamou de antemão para que andássemos nessas boas obras. Na caridade, no amor, de ajudar o próximo, de estender a mão para o necessitado. Amém? E nós vamos praticar isso. Mas o que ele está falando aqui é a obra como resultado da fé. Quando ele usa o exemplo de Abraão, ele não usa o exemplo de que Abraão deu quentinhas para os pobres. Ele estava usando o exemplo de que Abraão foi lá levar o seu filho para ser sacrificado. Ou seja, ele ouviu a palavra de Deus e praticou de acordo com a palavra de Deus. É lógico, Deus não permitiu que ele sacrificasse Isaac. Amém? Ele não precisou. Mas ele está dizendo que ele pegou o que ele ouviu de Deus e praticou. E andou naquela palavra. Significa, queridos, que se você ouve uma palavra de Deus dizendo, pelas suas pisaduras fostes sarados. Eu não posso ficar andando por aí, ai, essa minha diabetes, mas eu sou sarado. Ai, não, eu vou pular de alegria, eu vou receber, eu vou regozijar, porque a fé tem obras. Aquela mulher do fluxo de sangue que a gente conhece tão bem, ela foi até Jesus, ela falou, se tão somente eu tocar nas suas vestes, ela creu nisso. Aí ela ficou, mas se eu tocasse seria bom. O que ela fez? Ela foi atrás de Jesus para tocar nas vestes. É lógico, a gente não vai tocar fisicamente nas vestes de Jesus, porque Jesus está à direita de Deus. Mas a gente pode tocar pela fé. E vamos andar de acordo com aquilo que Deus nos chamou. Se Ele nos diz para realizar algo, nós precisamos crer que Ele já providenciou tudo. Aleluia. E aí o que você vai fazer? Com a palavra de Deus que Ele já te deu a seu respeito. Muitas das vezes Deus deu palavras a seu respeito. E essas palavras ficam guardadas na gaveta. Elas não vão produzir nada. Mas se você, como Elias, começar a declarar, começar a colocar em movimento, começar a praticar, essa palavra te fortalece. Essa palavra te deixa firme. Essa palavra vai impedir que os ventos e as tempestades te levem. Aleluia. Deixa eu te falar, meu irmão, você não está sujeito à economia, a políticos, você está sujeito ao reino dos céus.
Elias passou pelo mesmo tempo de fome que as pessoas passaram, sendo alimentado. Elias foi levado para uma viúva, que estava sobre o mesmo tempo de seca, ela foi alimentada. Deus não está restrito ao clima, à economia, ao tempo. Deus não está preso à realidade desse mundo, às políticas desse mundo. Deus está acima de tudo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma terceira verdade é que edificar sobre a rocha é crescer sobre ela. Tudo o que você edifica, cresce. Quando alguém edifica um prédio, ele bota o fundamento está lá, mas ele vai construir em cima. E aí hoje, com a tecnologia, a gente vê o prédio subindo rapidamente. Sabe, queridos, Deus não te chamou para você ficar firme na rocha, mas na mesma estatura sempre. Ele te chamou para ser edificado na rocha. Significa que você precisa crescer. Você precisa amadurecer. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, vai dizer: porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Aí você fala: oh, glória a Deus, eu sou filho, eu sou guiado. No versículo 16 ele vai dizer: ora, se sois filhos, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Às vezes eu brinco com o pessoal, eu falo: como é que você sabe que você é salvo? Você não tem o protocolo do livro da vida no momento que seu nome foi escrito lá. O anjo não apareceu com o número de protocolo e falou: quando você chegar lá, apresenta esse número, a gente vai conferir lá nos nossos computadores. E aí, se você tiver com esse protocolo, você entra. Não é isso. Como você sabe que você é salvo, que você recebeu a salvação, que você é filho de Deus? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Existe uma certeza vinda do Espírito dentro de mim e de você. Agora é interessante que a palavra filhos, desse versículo que ele fala que testifica, é diferente da palavra filhos do versículo que ele fala que o Espírito guia. Essa você não sabia porque não está em português. Essa você tem que ir lá no grego para ver. Se você já foi lá, você sabe. A palavra filhos do versículo 16, que fala que ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, é uma palavra teknon, que é a palavra que significa um filho nascido, uma criança. Você vê lá a criança, a mãe com um bebezinho no colo, um filhinho. Amém? Então ele fala: o Espírito testifica com o nosso Espírito de que nascemos de Deus, que somos crianças de Deus. Amém? Agora, no versículo 14, a palavra é huios. Essa palavra, ela não é usada para criança, mas ela é usada para filhos amadurecidos. O que significa isso? Essa palavra é utilizada, por exemplo, para se referir a Jesus, Filho de Deus. Ou seja, eu posso ser guiado pelo Espírito. O Espírito está aqui para me guiar, para me levar, para me conduzir para bons lugares. Mas para que eu possa ser conduzido, eu preciso ser amadurecido. Glória a Deus, aleluia. É patente a necessidade de que você amadureça na fé, de que você seja edificado. É para isso que os dons estão na igreja. Efésios vai dizer que eles estão ali para a edificação dos santos, para o serviço, para que não sejamos levados como meninos inconstantes. Mas é interessante, queridos, que como é que então a gente amadurece na fé? Hebreus vai nos dizer. O autor de Hebreus, ele vai falar sobre o sacerdócio de Cristo. Ele vai comparar com o sacerdócio de Melquisedeque. Depois você pode ler lá, Hebreus capítulo 5, se não me engano. Hebreus 10 também você pode ler.
E ele vai começar a comparar com o sacerdócio de Melquisedeque, e vai chegar um ponto em que ele vai falar sobre essas coisas. Eu tinha muito que falar, mas não posso, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Por quê? Porque atendendo ao tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. Está lá em Hebreus 5. Vocês já deveriam ser mestres. Isso significa que ter muito tempo de igreja não é sinal de amadurecimento. Mas ele diz: mas vocês não cresceram, vocês ficaram como que estão necessitados de leite. Por quê? Porque o leite é para as crianças, é para o pequeno, mas o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que pela prática da palavra da justiça aperfeiçoaram, cresceram, amadureceram. Como é que eu cresço? Praticando a palavra. E quando eu pratico a palavra, eu cresço, eu amadureço e o Espírito me guia. Porque você não precisa esperar o Espírito te guiar a lugares onde a palavra já diz que você tem que estar. Aleluia. Você não precisa, por exemplo, como alguns falam, eu uso esse exemplo sempre do perdão. Você não precisa que um anjo apareça e fale: perdoa fulano de tal. Não existe sentir de Deus de perdoar. Jesus não falou: olha, quando você sentir de Deus de perdoar, perdoa. Jesus disse: perdoa 70 vezes 7. E só para deixar você atento, isso não é um número literal que ele está falando, senão vai ter gente contando lá no caderninho, riscando, entendeu? E é por dia. Se alguém pecar 490 vezes no dia, né, é o próprio Satanás. Pelo amor de Deus. Mas quando ele usa essa expressão vem do Velho Testamento. 70 vezes 7 significa muito mais, muitas vezes mais. Mas você precisa disso? Não, já tem uma ordem. Jesus já falou: perdoa. Porque quando ele fala para a gente fazer, ele na verdade está revelando o Pai. Ele está falando: se alguém chegar para você arrependido, perdoa. Por quê? Porque o Pai é assim. Tantas quantas vezes você chegar para o Pai arrependido, o perdão está disponível. Ele vai falar de jugo desigual. Não se coloque debaixo de jugo desigual. Aí a pessoa se coloca debaixo do jugo desigual. E aí o que acontece? Senhor, me ajuda. Eu não fui guiado. Você não precisava ser guiado pelo Espírito, só precisava obedecer a palavra. A partir do momento que você obedece a palavra, você está se tornando apto a ser guiado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo não precisa vir até você para falar o óbvio. Você precisa primeiro estar firmado na palavra. E quando você está firmado na rocha, nas palavras de Cristo, o Espírito pode te fortalecer, te guiar, para você se edificar sobre essa rocha. Amém? Fique de pé. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.